Começo difícil para o Kleber Xavier, né? Lamentavelmente não conseguiu ainda a vitória. Em contrapartida, o Dorival Júnior, que não teve uma boa participação na seleção, começou muito bem no Corinthians. Eu acho que assim, conseguiu alinhar o sistema defensivo, conseguiu ter e motivar o Yuri para que ele seja o atacante. Isso já é uma característica do Dorival, ele escolhe um atacante de ofício e o time joga para esse atacante, o que favorece muito o Yuri nos gols que vem fazendo. Vale lembrar que nesse jogo foram 2 gols, um anulado pela arbitragem e o outro validado com o recurso do VAR. Então, que início difícil do Kleber Xavier, né? Difícil não, ele é fraco. O Kleber Xavier, ao contrário, a gente tem uma dificuldade de falar... ele insiste... Mas por que você acha que ele é fraco, Elias? Porque ele não tem nenhuma... Primeiro que ele vem de ser assistente de um treinador que é dono de um modelo só, que é fraco, que é o Tite. O Tite é fraco, o Tite parou no tempo, o Tite, dadas as devidas proporções, o que aconteceu com o Brasil de 2006 para frente, ou seja, a gente foi tropeçando em treinadores incompetentes, comandando a seleção brasileira, e entre todos os incompetentes está o próprio Tite. Então, se você tem um treinador que está há 6 anos na seleção brasileira e não conseguiu absolutamente nada de diferente, mesmo com todos esses jogadores à sua disposição, sempre foi Neymar dependente, e você tinha um assistente que não tinha trabalhado em lugar nenhum, e que só tinha o histórico de ser assistente e assistente de um mau trabalho, como é que você pode dar a ele o cargo de treinador do Santos? O Kleber Xavier, ao contrário do Felipe Luiz, ele, além de ser estagiário na função de treinador, ele não tem potencial, ao contrário do Felipe Luiz, que tem potencial para ser um grande treinador, mas nesse momento é só estagiário. Então, o Santos... E o Marcelo Teixeira... O Santos não é lugar para experiência ali. O Santos não é lugar, especialmente no ano de volta à primeira divisão, depois de todas as dificuldades, o Santos precisaria ter optado por um técnico pronto. Não dá para você... E tinha muita gente imaginando... Tá com saudades do Carille? Não, certamente não. Você pode ter certeza que... Pergunta pro Santista. Você é Santista que está assistindo. Não, mas é bom ficar... Usa o @BandEsportes. Usa o @BandEsportes para avisar o Elias se você está com saudades do Carille. Mas é bom ser rebaixado, então. Não, é bom ficar na primeira divisão. Mas o Santos não pode mandar embora o Pedro Caixinha sem ter os 15 milhões de reais para pagar a multa e trazer o Kleber Xavier. É um dos maiores equívocos, e eu estou com você. É questão de tempo para que o Kleber Xavier seja demitido. 5 pontos conquistados em 9 rodadas. O Santos está ficando numa situação que nem com uma vitória e o empate ele sai da zona do rebaixamento. Não sai. Ele vai precisar, daqui a pouco ele vai estar precisando de 2 rodadas para deixar a zona do rebaixamento. Ana, vocês têm dificuldade quando o profissional é muito fraco? Porque eu acho assim, se eu posso elogiar, e eu elogio bastante, cansei de elogiar aqui o Abel, acabei de dizer que ele é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, cansei de elogiar o Felipe Luiz quando ele era jogador, pela maneira como ele conduziu a sua excepcional carreira. E aí eu critico quando eu acho que tem que criticar, porque se você só elogia... Não, se você só elogia, o seu elogio perde força. Tá bom. Se você só critica, a sua crítica perde força. Você não acha que a gente teria que ser mais veemente em relação, por exemplo, ao Kleber Xavier? A gente deveria ser mais veemente em relação ao Marcelo Teixeira. Mas você consegue cravar que ele não tem competência? Que o Kleber... Eu acho que eu concordo com você que não era o momento para ele ser testado no Santos. Mas você consegue cravar que ele não tem competência para ser bom técnico? Mas como é que alguém que não foi testado em lugar nenhum, como é que alguém que nunca foi treinador, eu posso atestar que ele vai ter condição de controlar vestiário, que ele vai ter condição de chegar e falar: o Neymar não tem condição de jogar nesta quinta-feira, talvez ele não precise e eu não disso. vou colocar em risco a minha classificação na Copa do Brasil só para colocar o Neymar. E você acha que o Kleber... Você se imagina, o Tite já não tinha, imagina o Neymar, imagina o Kleber Xavier. Então, a gente fica... E a gente é pouco veemente em relação ao Marcelo Teixeira, irresponsável na condução do Santos. Eu entendo que sim, temos que ser firmes, temos que ser fortes, mas jamais desrespeitosos. Não, nunca sou desrespeitoso. Isso jamais. Eu sou veemente na questão profissional. Isso jamais. E é difícil quando a gente fala assim, fulano ou ciclano é fraco. O que é fraco? Porque às vezes o que é fraco para você não é fraco, é incompetente, é o oposto de forte. Então, mas incompetente fraco é incompetente, é o oposto de forte. É pesado, então eu acho que esse é o ponto. Eu concordo quando a gente fala que, lamentavelmente, o Marcelo Teixeira vem tomando decisões ruins
tomou decisão ruim na dispensa do Carille e depois na contratação do Pedro, que aí o Nicola balança a cabeça e fala assim, não, foi o momento certo? Foi. Ok. Claro que foi o não. momento certo. Mas você ia segurar o cara pro ano que vem? Claro que De acordo com... Não, o cara foi campeão da Série B, eu não vou segurar. Agora, acho que é um ponto que é importante. Ele foi vitorioso. Não deram para ele um elenco que ele esperava ter para disputar a Série A. Acho que a gente também tem que colocar isso. Então, acho que a gente começa o planejamento estratégico do Santos com essa falha. Ok, houve a troca do treinador porque a gente quer mais. A gente está buscando algo a mais. Então, em buscar esse algo a mais, você traz o Caixinha, que não consegue corresponder ou não teve tempo hábil para fazê-lo. Aí a gente vai discutir, porque também não recebeu, porque também não recebeu os jogadores que tinham sido prometidos. Porque ele acha que pode ser propositor. E ele também não tinha recebido os jogadores que prometeram para ele que ele ia receber. Eu acho que a gente tem que falar. A gente tinha o Pedro Martins como CEO do Santos, que estava coordenando isso, essa contratação de atletas, a questão do gerenciamento do Caixinha. Então a gente já começa aí a analisar a gestão do Marcelo. Aí depois vem a contratação do Neymar, que o Nicola vai falar com propriedade aqui, com números surrealistas. Eu acho que eu posso usar esse termo, Nicola. Pelo número de partidas dele, será surreal. Assim, é inacreditável o contrato que foi feito. Não estou dizendo aqui que o Neymar não mereça, não é isso, mas para um clube que está na situação que está, que viveu um rebaixamento, que volta para uma Série A, os valores que foram colocados nesses contratos me assustam. E o Nicola vai falar com propriedade que depois sobre o Nicola então, fala... eu entendo que a grande peça aí, a gente está batendo muito no Kleber Xavier, mas eu acho que passa pelo principal gestor, que é o Marcelo Teixeira. Claro, é culpado em eleger. E ele que aposta num profissional que tem, sim, grande experiência como auxiliar técnico, mas que nunca foi o dono do É só para aproveitar, é culpado em elegendo, o Marcelo Teixeira é o maior culpado dessa situação e não há dúvida, e você toca muito bem nesse ponto.